Olá, pré-vestibulando e seguidor do curso Evolução. Tudo bem? Eu sou o professor Walter de Biologia e a gente vai dar uma viagem legal hoje. Nós vamos estudar hoje, vamos fazer algumas questões importantíssimas sobre um tema que cai muito no vestibular. O EA, Enem, CIS, Macro, PSC. É um tema muito utilizado e um tema muito básico. Na verdade, é um tema básico fácil, certo? E o aluno precisa acertar essas questões, tá legal? Eu vou começar fazendo aquela diferença possível numa prova. Qual é a diferença que é importantíssimo que o aluno consiga, de qualquer área, humanas, exatas, biológicas, ele precisa saber, porque isso desaba no vestibular. Qual é a diferença? Célula procarionte e célula eucarionte. Então, vamos ao conceito mais simples, mais básico, para que você não erre, né? Observa, quando eu digo célula procarionte, célula primitiva, antiga, carion significa núcleo, beleza? Núcleo primitivo, tá legal? Olha agora, célula eucarionte, eu é um prefixo que significa verdadeiro, sim. Carion, núcleo. Núcleo verdadeiro. Ok? Muito bem. Quando a gente faz esse tipo de diferença, observa que o aluno precisa entender quem são os procariontes. Procariontes são os seres vivos do reino Monera. Reino Monera. Cuidado com isso. Tá legal? E os eucariontes entram todos os outros reinos, tá? Fungi, protista, animal e plante. Tá legal? Beleza? Muito bem. Então, o que é fundamental? Esse grupo, o grupo dos procariontes, você deve lembrar lá na origem da vida, né? São as primeiras células a surgirem, ok? Então, elas são primitivas. Olha só o grande barato agora para você entender. Olha lá. Tá aqui o material genético, né? Que eu chamo de nucleóide, né? Eu não chamo de núcleo individualizado. Ele tem material genético? Tem, mas ele não tem a sua estrutura protetora dos seus genes. Ele não tem isso. Tá legal? Ele não tem a membrana que envolve esse material protetor. Confere? Essa membrana é importantíssima para proteger o material genético das células procariontes, tá? Tudo bem? Na verdade, dos eucariontes, procariontes não possuem. Tudo bem? Então, tá legal. Outra coisa que é importante, no caso dos procariontes, é o plasmídio. Ei, cara, plasmídio cai muito em vestibular. Sabe onde cai? Ele cai numa prova básica de procarionte, de citologia, mas também ele cai lá na biotecnologia, entendeu? Porque lá na biotecnologia, a gente pode usar um vírus para injetar material genético que eu quiser e jogar no plasmídio. E o plasmídio pega esse material genético, quando as bactérias se reproduzem, ele leva o material genético que eu introduzi via vírus. Biotecnologia. Então ele pode cobrar em duas formas. Quais as formas? Primeiro, que o plasmídio é exclusivo de bactéria, confere? É o material genético circular e com número de genes menor. Então ele é pequeno, com o número de genes também reduzido, tá legal? Tudo bem? E qual é a importância desse plasmídio? Ele transfere os genes, então ele é responsável pela transferência de genes, tá legal? Tudo bem? E é responsável também pela resistência bacteriana, importante isso demais. Tudo bem? Outra coisa que é importante que você precisa saber, irmão, muito cuidado. Bactéria não faz reprodução sexuada. Tranquilão? Bactéria não faz reprodução sexuada, só faz reprodução assexuada. Isso tem que estar na tua mente, seja você cis1, garotinho do cis1, bota isso na tua cabeça, meu irmão, tá bom? O macro pré-vestibular já está vacinado com isso, mas não
não quer dizer que ele não tenha essa informação. Tá legal, gente? Beleza? Procarionte, plasmídio. O que é plasmídio? DNA circular, pequenos genes, tá? Importante para quê? Para resistência bacteriana, tudo bem? Age também na biotecnologia, porque recebe DNA de qualquer organismo que a gente queira, e ele, durante a reprodução, transfere esse material genético. Tranquilão? Beleza. O nucleóide, material genético, né, mais comum que a gente conhece, disperso no citoplasma, porque ele não tem a membrana, ele não tem a carioteca. Tranquilão? Beleza. E aqui eu tenho umas gotinhas pretinhas que eu vou chamá-las de ribossoma, ou ribossomo, como você quiser, tá? Que são responsáveis pela síntese proteica. Olha aí. Significa, então, que as bactérias fazem síntese proteica. Cuidado, chuchu, a única organela nas bactérias, qual é? Ribossoma. Bom, questão da prova, tu não pode errar, tá legal? Então, as bactérias fazem síntese proteica. Tranquilão? Matamos. Mais um, mesossoma. Walter, eu nunca vi isso nos livros comuns. Alguns livros colocam, outros não. Observa que o mesossoma, ele é, na verdade, uma invaginação da membrana. Tudo bem? Como ele é uma invaginação da membrana, ele tem uma importância. Existe uma discussão muito grande que tem bactéria que não existe, bactéria possui. Então, identificaram uma vez que o mesossoma, ele aparecia em célula em estresse. Célula em estresse apresenta mesossoma, tá? Mas a célula estresse, que tipo de estresse? Pode ser estresse nutricional, pode ser estresse, quando eu digo nutricional, pode ser, quando a gente fala nutricional, pode ser um campo muito grande. Lipídios, proteínas, sais minerais, carboidratos, cada grupo se alimenta de determinado tipo de nutriente. Confere? Você suprimir qualquer nutriente daquele, dependendo de cada espécie bacteriana, logicamente, né? Você suprimindo, ela entra em estresse. Então, identificaram que em determinados estresses bacterianos surgia o mesossoma. Então, ficou guardado na mente que o mesossoma é uma estrutura que aparece em bactérias em estado de estresse. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, vai ser responsável pelo processo de divisão do nucleóide, do material genético, tranquilão? E responsável pelo processo de respiração. Entenderam? Então, o mesossoma, ele tem essa função. Tudo bem? Qual é a primeira função? Divisão do material genético, do nucleóide, tá legal? E ajuda também no processo respiratório. Eu já vi isso em prova? Muito difícil. Pode vir? Pode. Você já sacou a paiada. Tranquilão, meu irmão? Muito bem. Vamos agora para os eucariontes. Eu tenho duas células eucariontes aqui, que a gente pode identificar com mais clareza. Observe eu falando aqui de uma célula eucarionte, tá? Essa aqui é a célula animal e essa aqui é a célula vegetal. Como eu sei a diferença? Nós vamos trabalhar daqui a pouquinho algumas questões que vão nos ajudar a diferenciar, a fazer essa diferença entre animal e vegetal e ver algumas organelas importantes em ambas as células, tudo bem? E aí a gente mata as questões. Vamos lá, porque é importante pra caramba. Cara, observa que aqui eu não tenho um núcleo, eu não tenho uma membrana que envolve o núcleo. Sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, com o passar da evolução, com o passar do tempo geológico, né? O tempo geológico vai passando e as bactérias ou as células vão sofrendo mudança. Então, o que eu preciso entender? Que uma bactéria, uma célula procarionte, acabou dando origem a uma célula eucarionte. Como acontece isso? Por invaginações da membrana. A membrana invagina, presta atenção. Quando a membrana invagina, eu aumento a área dentro. Quando eu aumento a área dentro, eu começo a guardar substâncias dentro. A célula ela pode começar a produzir, digamos, os ribossomas ficam guardados dentro, né? E eles passam a produzir substâncias. E a evolução foi passando. Então, o que houve? Houve uma forma da gente produzir maior quantidade de substância e guardá-las.
Então, as células, quando evoluíram de procarionte para eucarionte, a quantidade de substância, o número de substâncias pode ter aumentado. E isso fez com que a célula eucarionte evoluísse. Tudo bem? Outra, quando ele foi mostrando, foi fazendo essas invaginações, o que ela fez? Ela encontrou o material genético e fechou. Quando ela fecha o material genético, ela guarda. Se ela guarda o material genético, ela protege. Então, o material genético tem o quê? Os genes. E os genes dão o quê? As características. Então, eu guardo as características, eu protejo o material genético. Então, a partir desse momento que essa célula desenvolveu a membrana que envolve o material genético, ela passou a evoluir. Legal? Passou a evoluir e aí deu origem ao que nós chamamos da célula animal. Tranquilão? E o processo evolutivo continua, ok? Quando o processo evolutivo continua, o que acontece? Dá origem às células vegetais. Então, observe que a gente entende aqui que, basicamente, nós temos uma célula que eu vou chamar de redonda, mas não exemplifica exatamente a célula animal, tá aí apenas um esqueminha, e a célula vegetal isodiamétrica. Olha a célula vegetal isodiamétrica, importante. Outra coisa que é interessante, ó, parede celular, que a gente vai definir isso com mais detalhes numa célula ou numa aula exclusiva de vegetal, que eu vou explanar isso com mais calma. Mas, basicamente, é importante entender que célula animal não tem parede celular, não tem, ok? Célula vegetal tem parede celular. Olha só agora esse detalhe, amigão. Bactéria tem parede celular? Tem. Vegetal tem parede celular? Tem. Poxa, então elas são iguais? Não, não são, porque são estruturas com formações diferentes, estrutura química diferente. No caso da bactéria, peptídeo glicano, não esquece disso, tá? Não vou deixar de esquecer que lá na frente eu vou falar de novo sobre isso. Parede celular de peptídeo glicano, parede celular de celulose. Olha a diferença. Tá legal? Você não pode esquecer esse tipo de conceito. Tá legal? Então, basicamente, o que nós fizemos? Demos o conceito de procarionte, célula de eucarionte. O que eu preciso aqui com mais detalhe, meu caro aluno, seguidor do curso Evolução, é um detalhe importante. Observe. Aqui eu tenho uma mitocôndria. Vou mostrar com mais detalhe a mitocôndria. Aqui eu tenho mitocôndria e cloroplasto. Epa! Ó, vegetal tem duas estruturas aqui importantes. O cloroplasto, que vai fazer a fotossíntese, e a mitocôndria, que vai fazer a respiração celular aeróbia. Legal? Olha o animal. Mitocôndria, respiração celular aeróbia. Aí tu fica pensando, por que será que a célula vegetal ela tem duas organelas? Então, qual delas entrou primeiro? Qual delas surgiu primeiro, melhor falando? Né? Qual delas? E aí, a partir desse raciocínio, é que a gente vai entrar nas questões, e aí eu vou abrir isso para você entender com mais clareza. Tudo bem? Então, vamos para as questões que são importantes. Pega a tua apostila, abre tua apostila, e nós vamos para algumas questões para a gente resolver isso exatamente agora. Vamos lá para a questão? Muito bem. Observa, olha eu aí, tranquilão. Vamos resolver essa questão. A figura mostra uma hipótese sobre o surgimento de uma das organelas presentes em células eucarióticas. Presta atenção que se tu observares essa imagem, eu tenho a célula com a membrana plasmática, olha o material genético, né? Olha aqui as invaginações. As invaginações foram acontecendo, os dobramentos foram acontecendo. Esses dobramentos, né? O que ele vai fazer? Ele protege, vai dar origem ao núcleo. Olha aí, dá origem, na verdade, à membrana que envolve o material genético. E ele passa a dar origem às organelas membranosas. Quais são as organelas membranosas? Complexo de Golgi, né? Que nos vegetais chama-se dictiossomo, tranquilão?
né? Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso. Essas organelas membranosas, elas são responsáveis, na verdade, elas são oriundas de dobramento da membrana. Entenderam? Isso é que é importante. Agora, como aconteceu isso? É o que a gente vai discutir agora. Bora para as questões, bora para os itens das questões. A organela presente na figura surgiu por invaginações do envoltório celular e contribuiu para o surgimento da organela que tem DNA próprio. Opa, cuidado com isso, hein? Organela com DNA próprio. Guarda isso que daqui a pouco eu vou explicar melhor, beleza? Bora para a letra B. Evaginações do envoltório nuclear e compartimentalizou o material genético do núcleo, ou no núcleo, perdão. Vamos ler a letra C. Dobramento da membrana plasmática e ampliou a síntese de certas substâncias no citoplasma. Olha aí, garotão. Presta atenção que eu já havia falado isso, hein? Vamos lá. Tá vendo? Quando eu disse dobramento da membrana e ampliou a síntese de certas substâncias no citoplasma, nós acertamos a questão. Quando ele invagina, né, quando ele faz o dobramento, ele sintetiza mais, ele guarda material. Isso é um processo evolutivo importantíssimo no desenvolvimento da célula. Tranquilão? Vamos lá. A letra D. Endocitose de células procariontes e ampliou um sistema de transporte interno de substância. A endocitose nós vamos discutir daqui a pouquinho, mas não é essa a resposta. Tá legal? Muito bem. Fagocitose de bactérias, e aumentou a incorporação de membranas. Olha aí, aumentou a incorporação de membranas, quer dizer que junto quando ele fagocita a bactéria, ele pega a membrana da bactéria e utiliza para a própria célula? Não, não é essa. A resposta certa é a letra C. Bora comigo para cá? Vamos lá. Então, você entendeu o nosso raciocínio? Perceba, todo processo, irmão, todo processo biológico só é visto com os olhos da evolução. A evolução é que mostra todo o processo que tu imaginares dentro da biologia. Então é importante que a gente consiga entender todo esse processo. Qual o caminho evolutivo das células? Tudo bem? Vamos para a próxima questão? Vamos lá, eu estou contigo. Vamos lá. Então observa que isso é clássico, isso cai no vestibular. Eu tenho uma célula, um ancestral procarionte, beleza? O que vai acontecer? Ele evolui, ocorre as invaginações. Nessas invaginações eu começo a surgir o quê? As organelas membranosas, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi. Confere? Muito bem. A partir desse momento, eu formo também a membrana que vai envolver o material genético que eu chamo de carioteca. Logo, quando eu protejo o material genético, né, eu evoluo, tudo bem? Mas está faltando alguma coisa. O que está faltando? Está faltando produzir energia. Eu preciso de energia. É isso que é fundamental. Aí começa o outro processo que a gente chama de endossimbiose primária e endossimbiose secundária. Vem comigo. Então, olha só. Quando você pega, por exemplo, eu vou pegar aqui um pincel para te ajudar melhor. Observa. Peguei um pincel, tranquilão? Digamos que o pincel seja uma bactéria, o ancestral procarionte, né? Uma bactéria. Eu sou a célula já pronta, montada, bonitinha, toda legal. Pô, mas eu preciso de energia, cara. Como eu preciso de energia, o que eu faço? Eu encontrei uma bactéria, um procarionte. Quando eu encontro o procarionte, o que eu vou fazer? Eu vou englobar esse cara, eu vou fagocitar esse cara. Quando eu englobo, olha só, fazer assim meio estranho, observa, ó. Eles entram, digamos que as minhas, a invaginação são meus dois braços, esse cotovelo vai encostar com o outro. Quando um cotovelo encosta com o outro, ele forma uma membrana, ele forma uma vesícula. Confere? Essa vesícula tem a célula dentro, ó, a bactéria dentro, e forma uma membrana. Essa membrana é minha. Eu dei essa membrana para a bactéria. Tudo bem? Então essa bactéria, ela vai ter quantas membranas? 2. A externa é minha, que eu dei para ela. A interna é dela. Isso vai acontecer com quem?
com mitocôndria e com cloroplasto. Por isso que essas organelas têm membrana dupla, ó, a preta e vermelha. Preta e vermelha. Então, quais as organelas têm membrana dupla? Cloroplasto e mitocôndria. Isso cai na prova. Isso cai na prova. Isso desaba na prova. Entenderam? Isso é importante demais. Você não pode errar. Então, eu chamei quando acontece com a mitocôndria, eu chamo de endossimbiose primária. Tudo bem? E o que acontece depois? A endossimbiose secundária é quando a célula já tem a mitocôndria, e ela evolui. Quando ela evolui, ela capta, faz fagocitose ou endossimbiose com quem? Com um outro procarionte, e aí vai dar origem à célula vegetal. Por isso que a célula animal só tem mitocôndria e a célula vegetal tem mitocôndria e cloroplasto. Entenderam isso? Nós chamamos isso de endossimbiose. Presta atenção. Ó, quando houve o englobamento, cara, ela estava solta. Aí, beleza. Pode ser comida, pode ser digerida. O que acontece? Quando eu capturo, eu a protejo. Ah, eu a protejo. Mas em compensação, tu tens que me ajudar a produzir energia. Então, eu te ajudo e tu me ajudas. Nós chamamos isso de endossimbiose. Tudo bem? Endossimbiose. Endo, dentro, simbiose, relação. Entendeu? A partir daí, surgem quem? Mitocôndria e cloroplasto. Endossimbiose primária e endossimbiose secundária. Matou isso, cara? Isso é importante pra caramba. Vestibulando, isso não cai na prova, isso desaba. Entendeu? Pega as questões, pega a nossa apostila, abre, dá uma lida e resolve as questões. Vamos lá? Bora para a próxima questão? Vamos lá, vem comigo. O surgimento das células procariotas ou procariontes, né? A letra B, a teoria celular. A letra C, a teoria da endossimbiose. Olha aí, chuchu, não vai errar. A teoria da abiogênese. E letra E, a origem da vida. O que tu acha que é tudo aquilo que eu te mostrei? Mostra para mim. A letra A não pode ser. O que seria? A letra B também não pode ser. Tá teu show? É a letra C. Eu sabia que tu não ia errar uma questão dessa, cara. Não tem como errar, né? Deixa o aluno falar assim para mim. Professor, nunca ouvi falar em endossimbiose. Nunca ouviu falar, irmão? Não. Puxa vida. Ai, mano, tu vem fazer evolução, cara, que a gente te ajuda. Tá legal? Beleza? Agora ficou fácil. Ficou ou não ficou? Vem comigo, bora fazer mais uma aqui. Vamos lá? Observa. Quem é campeão fica só com o braço assim, ó. Beleza? Resolve a questão. Tranquilaça demais, cara. Muito bem. Vou fazer uma contigo agora, especialíssima, linda questão, vai te ajudar pra caramba. Vem comigo, olha lá. Questão 4, né, da nossa apostila, uma apostila espetacular. Analise as duas células A e B esquematizadas de forma desproporcional na imagem abaixo. Amigão, quando ele diz desproporcional, é como assim, se eu fosse colocar no quadro ali, aquela imagem que nós tínhamos, né, nós já vimos, eu colocaria uma gota. Sabe o que é uma gota? Aqui, por exemplo, eu colocaria uma gota. Se eu pingasse uma gota, que eu não posso fazer isso, se eu pingasse uma gota, ela seria pelo menos 10 vezes menor da gota que eu coloquei. Isso para te mostrar a discrepância entre célula animal e uma bactéria. A discrepância é estúpida, entendeu? Um protozoário é assim, ó, o tamanho da minha mão, digamos, né? E uma gotinha assim de uma caneta bem fininha seria uma bactéria. Então, a bactéria é muito pequena em relação à célula. Então, respeitando os tamanhos, né? Tá legal? Tudo bem, né? O que eu tenho aqui? A célula animal, com as organelas, olha a mitocôndria. Tá perto do núcleo? Tá perto do núcleo? Tá. Retículo plasmático rugoso, tá? Pega as substâncias e manda para onde? Para um complexo de Golgi, retículo plasmático liso, rugoso. Nós temos ali o centríolo, né? Ou também centrosomo, tá certo?
algumas vesículas que a gente vai discutir ainda, tá? E aqui eu tenho a bactéria. Olha só a imagem da bactéria. Olha o mesossoma que eu falei para vocês. Olha o nucleóide, a parede celular feita de peptidoglicano, tá? Olha os pelinhos aqui, olha os que chama de fímbrias, né? Ou chicotes, como queiram, né? Ou flagelos, como queiram, tá bom? Então eu tenho uma célula A e célula B, animal e bactéria. Tudo bem? Vamos às opções. Vamos lá? Tantã! Vou ler mais uma vez. Analise as duas células A e B esquematizadas de forma desproporcional. Abaixo. Muito bem. Uma vantagem da célula B em relação à célula A. Vantagem. Preste atenção. Vantagem. Isso é importante demais você entender. A eficiência respiratória. Eficiência respiratória. Tá. Ele quer saber B em relação a A. Qual é a vantagem que B tem em relação a A? O que bactéria tem em relação à célula A? Será que é a eficiência respiratória? Será que a bactéria respira melhor do que a célula animal? Ou vegetal? Será? Não sei. Bora ver. Letra B. Duração do ciclo celular. Será que é essa a resposta? Vamos ver. É essa a resposta. Vou já explicar por quê. Letra C. Complexidade de função. Complexidade quer dizer que bactéria é mais complexa nas suas funções? Não. Letra D. Organização do material genético. Quer dizer que a bactéria, o material genético é mais organizado. Não tem nem a membrana que protege. Não tem nem a membrana que protege. Tá? Agora, presta atenção. As bactérias, elas reproduzem extremamente rápido. Extremamente rápido. Uma da origem a duas da origem a duas da origem a duas. Se você deixar em, sabe lá, 2, 3 horas, a gente enche essa sala aqui de bactéria. A sorte que elas morrem. Então, o ciclo celular dela é extremamente rápido. Extremamente rápido. Entendeu? Então, qual é a vantagem dela? Que ela reproduz rápido. Essa é a única vantagem. Tudo bem? Pelo menos a vantagem na questão agora, a vantagem é essa, a duração do ciclo celular. Ele é muito mais rápido do que a célula animal ou célula vegetal. Tranquilão? Bora fazer mais uma? Vamos lá. Mais uma questão. Essa questão é muito legal. Por quê? Porque ela aprofunda e, ao mesmo tempo, sintetiza o nosso raciocínio ou nossa discussão que nós fizemos agora há 5, 10 minutos atrás. Vamos lá? Muito bem. A figura apresenta os esquemas de duas células, 1 e 2. Amigão, a célula 1 tem parede celular. Legal? Tem parede celular. A célula 2 é animal. Presta atenção agora, isso é fundamental. Olha, o número 1, ele fala em tonoplasto. Tonoplasto, na verdade, é a membrana que envolve o vacúolo, essa bolinha aqui. Que nesta célula vegetal, ela armazena água. Opa, vacúolo armazena água? É. Então, animal não tem? Não, animal não tem vacúolo. Na célula vegetal tem, entendeu? É aquela osmose que a gente vai ver lá na frente, tá bom? Então, a água é armazenada onde? No vacúolo. E o vacúolo tem membrana? Tem, chamado de tonoplasto. Legal? Beleza. Número 2, o cloroplasto. Tá aqui o cloroplasto, olha, o nome tá certinho, tá legal, né? O 3, parede celular. 3 tem parede celular? Tem parede celular. O animal não tem parede celular. Não tem, até agora tá legal? Tá. 4, mitocôndria. Cadê a mitocôndria? 4 mitocôndria. Cadê? Mitocôndria. Tranquilão? Tá, né? A imagem está mostrando tudo isso. 5, reticulocromático rugoso. Rugoso. Tá tranquilo? 6, vacúolo celular. Cadê o 6? Vacúolo celular. O 6 é o vacúolo celular? Mas, se você observar, o vacúolo celular é esse aqui, ó. Entendeu? Vacúolo celular é esse aqui. Aqui não tem vacúolo celular. Olha aí, presta atenção. 7, retículo cromático liso. Cadê? 7, retículo cromático liso. Tranquilão, não dá para errar. 8, membrana plasmática. Ambas, cadê? Membrana plasmática, né? Não é a membrana deveria estar aqui no cantinho, né?
Daqui também não é a membrana plasmática, é o complexo de Golgi, tá? O complexo de Golgi nos vegetais também foi chamado de dictiosomo. Legal? Complexo de Golgi no animal, nos vegetais, dictiosomo. Nos vegetais, vesícula com 3 ou 4 câmaras, ou vesículas pequenininhas, tudo bem? Já no animal, não, ele é cheio, ele é muitas vesículas. Entendeu? Legal. O que mais? E o 10, os centríolos. Cadê o centríolo? Animal tem centríolo 10, dá para ver malmente. Vegetal não tem centríolo. Presta atenção. Vegetal superior, gimnosperma, angiosperma, não tem centríolo. Então, na maioria das vezes que ele comparar vegetal com animal, ele vai mostrar quem? O que tem de mais evoluído, que são as células vegetais de angiospermas e gimnosperma, ok? Que são as plantas mais evoluídas. Então, plantas evoluídas não possuem o quê? Centríolo, tá legal? Centríolo só em vegetais inferiores, briófitas, no máximo pteridófitas. A gente vai discutir isso com mais calma, essa classificação vegetal, para você entender melhor. Tudo bem? Vamos às opções. Porém, o ilustrador cometeu um engano ao identificar as estruturas celulares. É correto afirmar que... Dá teu show. Tu já sabe onde ele errou, né? Tu já sabes. Vamos ver? Muito bem. Letra A. 2 é uma célula vegetal e o engano está na identificação do complexo golgiense nesta célula, uma vez que este ocorre em células animais, mas não em células vegetais. Célula vegetal tem complexo de Golgi, sim. Ok? Vamos à outra opção. B. 2 é uma célula animal e o engano está na identificação do vacúolo em ambas as células, além de este ser característico de células vegetais, mas não de células animais. Olha aí. Beleza? Muito bem. Tá vendo como tu acertou? Tranquilo, né? Letra C. 2 é uma célula animal e o engano está na identificação dos centríolos nestas células, uma vez que eles são característicos de células vegetais, mas não de células animais. É o inverso. Confere? É o inverso. Cuidado com isso, cara. Muito bem. Que mais? Letra D. 1 é uma célula animal e o engano está na identificação das mitocôndrias em ambas as células, além de estas ocorrerem em células animais, mas não em células vegetais. Pô, isso já é demais, não é não? Já exagerou. Com o nosso conceito, eu sei que tu é muito fera. Né? Letra E é uma célula vegetal e o engano está na identificação da membrana plasmática nessa célula, uma vez que esta ocorre em células animais, mas não em células vegetais. Aí ele exagerou, não é isso? Exagerou na nossa compreensão ao grande aluno do Evolução. Vamos para lá? Muito bem. Vocês perceberam que as questões não são esses monstros todos, mas eles vão sempre em detalhezinhos, querendo pegar a gente, mas não consegue porque nós somos aluno Evolução. Tranquilão? Muito bem, vocês estão indo bem, estou gostando, hein? Vamos fazer mais uma agora para aquecer o cérebro. Vem comigo. A figura ilustra 2 tipos de células, uma eucariótica e outra procariótica. Opa, nós já sabemos isso, Walter, está muito fácil. Muito bem. Eu tenho a célula animal e a célula bacteriana, eu tenho algumas estruturas, né? Eucariote, procariote, mitocôndria, núcleo, envolvido pela membrana, o nucleolo, a membrana plasmática, ribossomo, parede celular, pá. Tranquilão? Vamos ver o que ele quer na questão? Vamos lá? Com relação às atividades comuns que ocorrem nesses 2 tipos de células, afirma-se que ambas, vamos lá. Letra A secreção ocorre por meio de vesículas. Vesículas? Vesícula em procarionte? Procarionte tem vesícula? Bora ver. Letra B. A digestão ocorre por meio de vacúolos. Vacúolo em animal? Não, né? E bactéria, vacúolo? Não. Letra C. A duplicação do DNA ocorre no nucleolo. Nucleolo? Não, nucleolo? Nucleolo é célula o quê? Animal. Não tem nada a ver, cara. Muito bem. Letra D. A produção de ATP ocorre nas organelas. Ocorre a produção de ATP nas organelas? Qual organela? Organela mitocôndria. Bactéria tem mitocôndria?
Não? Não, tem não, tem não, tem não. Letra E. A síntese de proteína ocorre no citoplasma. A síntese de proteína ocorre no citoplasma. Por quê? O citoplasma tem ribossomo na célula animal e ribossomo na célula bacteriana. Eu falei isso antes. Legal? Essa é a resposta, a letra E. Você deu seu show. Isso é importante pra caramba. Vamos lá. Muito bem, a gente vendo isso, resolvendo as questões, a gente percebe que as coisas ficam mais fáceis, né? Agora, não adianta nada se você não estudar, não ler. Precisa ler, precisa, sabe, suar, precisa correr atrás. Tá legal? O que eu preciso de você? Tim! Acione o sininho, confere? Compartilha, procura a gente. Tá legal? E eu sou o professor Walter, estive aqui para te ajudar, ok? Um grande abraço e até a próxima.